sou Alberto Veloso Machado, sou promotor de justiça, venho aqui como membro do grupo de DICA, Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, com uma meta muito clara, graças, aliás, aos auspícios da UFPR TV, no programa Sem Brincadeira, de trazer informações sobre infanto-adolescência. Claro, como promotor, sob o aspecto do direito, sob o aspecto jurídico. Essa criança passa a ser um cidadão. Claro, informação, mas passa a ser um cidadão. Ocupa um espaço na sociedade e, consequentemente, tem seus direitos. É impossível argumentar que um indivíduo entre os 0 e 6 anos tem deveres. Vai ter os deveres que os pais, que a família, que a sociedade conseguir passar para ele. Mas sim, eles têm. Então, eles são diferentes do neonato, essa fase posterior, como são diferentes das diversas outras etapas, porque, sabidamente, a criança e o adolescente passam por N fases de desenvolvimento. E nessa questão de direito da criança e do adolescente, nas doutrinas, nas teorias que se desenvolveu, que tem base na psicologia e na medicina, disse que crianças e adolescentes estão em peculiar condição de desenvolvimento. São pessoas em peculiar condição de desenvolvimento. O que quer dizer isso? Que de períodos em períodos eles têm características novas. Eles precisam de novos aprendizados, contínuos, aliás, e precisam também de novas formas de proteção. Quer dizer, por exemplo, essa faixa de 0 a 6 anos é a criança que passou, vamos dizer, o período da licença maternidade da mãe, os seus 120 dias, e a mãe vai ter que voltar a trabalhar. De regra, a grande massa brasileira vive essa realidade, e a mãe vai ter que pôr o nenenzinho mesmo, novinho, lá na creche. Depois de uma certa idade, dos 3 anos para frente, na pré-escola. E assim nós vamos. Evidentemente que eles têm que ter direitos ou proteções, direitos e proteções específicos a essa nova condição. A condição de que eles vão ser, por horas a fio do dia, desligados do contato com a mãe e do pai também. O ideal, o grande ideal, é que as instituições funcionem normalmente, que tenha creche para todo mundo, que tenha pré-escola para todo mundo e vagas na escola. Nós sabemos que, ano a ano, nós temos essa batalha. Primeiro, organização social. Primeiro vai lá na instituição, não funcionou. Se organiza socialmente, reivindica. Paralelamente, não precisa esperar tudo isso. Existem instituições como o Ministério Público, como ONGs que atuam nessa área. Jamais eu vou abrir mão das ONGs, as boas ONGs, né, as que funcionam efetivamente. A própria Ordem dos Advogados do Brasil, já veio aqui a doutora Márcia, que por acaso é minha esposa também, mas eles fazem um trabalho muito bom e a Ordem dos Advogados do Brasil é um ente privado, não é um ente público, essencialmente, mas interferem positivamente, dá para recorrer, e recorre, as pessoas já recorrem a isso. Mas, na verdade, é uma luta de cultura, de aculturamento mesmo. Eu espero, sinceramente, é por isso que eu estou aqui, que nós estejamos caminhando para sempre melhores condições, sempre adquirindo um espaço melhor, e não só para criança, para adolescente, para a cidadania. Nós temos uma dificuldade cultural mesmo, porque até o começo do século XX, as crianças nem constavam como indivíduos que interagissem na família. Eles pertenciam aos pais. Durante o século XX foi melhorando este perfil e, para ser bem exato em termos de Brasil, só com o advento da Constituição de 88 e do Estatuto da Criança e do Adolescente que a criança e o adolescente passaram a ser sujeitos de direito, ou seja, cidadãos reconhecidos como pessoas que participam da sociedade e interferem positivo ou negativamente na sociedade. Pois bem, está na lei, está na Constituição e está na lei. Eles são. Aliás, não precisaria nem fazer um grande exercício. Se os teus filhos não forem considerados pessoas, eles são o quê? Eles são animais de estimação, eles viram pessoas só a partir dos 18 anos.
Mas nós temos uma visão distorcida, não exatamente de quem são bichinhos, mas de que eles estão sujeitos à opinião e ao bom ou mau humor dos pais e da família, que reflete na sociedade. Está sujeito ao controle da família, mas um controle, às vezes, sem considerar que eu estou marcando um meu semelhante, um semelhante meu antes de ser meu filho, um semelhante meu, e que mais 10 anos vai interagir na minha vida, vai ter a minha altura, vai ser talvez mais forte do que eu, e vai impor as suas vontades pelo bem ou pelo mal, que é o que acontece, infelizmente. Eu nem desejo isso, mas a gente vê aí o retrato. Então, se eu tivesse no mínimo essa consciência de que eu estou formando o meu amigo ou o meu inimigo, antes de ter essa relação parental, estou formando aquele que vai ser meu companheiro ou vai ser o meu antagonista social. Pensando na sociedade, não estou pensando exatamente nessa violência, né? Briga no bar, mas um antagonista social. Sou eu que gero, eu o adulto. O adulto ainda não consegue perceber isso. Claro, o pai ou a mãe que está dizendo isso, não, mas eu amo meu filho. Mas você ama o seu filho numa relação horizontal ou numa relação vertical? A relação vertical estabelece hierarquia, não estabelece amor e entrega. Ela estabelece que ele deve me atender porque ele é meu filho. Não porque eu o estou tratando necessariamente com dignamente. Ele também tem que me obedecer. Ele também, se eu souber lidar com essa obediência, se eu souber tratar, incutir nesse indivíduo que existem relações de dever, de direito, de obrigações, de submissão a comportamentos. Mas nós não temos uma visão nítida disso, não. As famílias intuem, felizmente, que os seus filhos participam do núcleo, mas elas não têm a consciência técnica, jurídica de que isso é verdade. O filho, criança ou adolescente, não vou falar do filho maior de idade, porque daí ele toma o seu rumo, para o bem ou para o mal, mas o filho menor, que tem menos de 18 anos, ele é um sujeito da família também. Ele é um partícipe da família. E se alguém parar para pensar nisso que eu estou dizendo, vai ver como eles interferem, como a família gira em torno deles. Então, a partir disso eu posso deduzir, evidentemente, sem que tivesse necessidade de estar escrito na lei, de que eles são o foco principal. Eles não são objetos da família, eles são o foco principal da família. Se todo mundo entendesse que eles fazem julgamentos da realidade, que eles entendem a realidade e são capazes, às vezes, até de contribuir, expressando as suas dificuldades, melhoraria muito, não tenho a menor dúvida. Eu até acho, pelo menos no universo das minhas relações, eu até vejo com alguma satisfação que os pais conversam bastante até com os filhos. Até acho que tem filho que manda demais em setores que não deveria se espalhar tanto assim. Mas vejo que há uma tentativa, uma melhora dessas relações. Só que a sociedade como um todo precisa entender que o processo é dialógico. Eles são seres humanos como nós somos adultos. E como o ser humano, na sua complexidade, já está pronto, até na vida intrauterina, mas para a gente ficar mais... Desde que nasce, ele já está pronto. O que ele está recebendo é cargas informativas. Claro, com o crescimento e tudo mais, ele vai facilitando a possibilidade. Mas é a experiência e a informação que torna o ser humano mais capaz de fazer os juízos em torno de si, né? Então, conforme eu me expressar em relação ao meu filho, ou ao meu sobrinho, ou a criança que tenha o contato comigo, conforme eu lhe passo experiência, eu lhe passo informação, e ele vai retornar a mim, contribuindo para o meu melhoramento como adulto. O adulto melhora com os ensinamentos da criança. Tem que ter sempre isso em mente. E eu vou contribuir com ele. É dialógico. Se eu não tiver isso em mente, se eu trabalhar só com uma relação vertical, que às vezes é necessária, autoridade, limite, existe. O que não existe é um poder ilimitado. Agora não vou te dar de comer porque você foi malvado. Isso não comunica nada. Eu estou privando ele de uma necessidade essencial. Ele vai ter medo no máximo. Mas tem que haver limites. Ninguém nega os limites. Só que os pais têm que saber impor limites. Se eles não aprenderam isso quando eram crianças, eles vão ter que dar um jeito. Vão ter que abrir um livro, ir no psicólogo, e, enfim, ir especialistas e entender como que é ser pai. Eles vão ter que fazer isso, ser pai e mãe.
e vão ter que fazer isso. Mas o diálogo é sempre essencial. Telespectador, amigo da UFPR TV, amigo do Sem Brincadeira, eu gosto de sempre falar, a contribuição do Sem Brincadeira é ímpar. Nós só vamos saber medir isso daqui a um tempo. Você pode e deve estender a mão, tanto para o seu filho, os menores pensam tal como nós, para aquela criança que está necessitada lá na esquina. Não precisa se envolver tanto, é só ligar para o SOS Criança ou para qualquer desses serviços. Até numa outra ocasião nós vamos trazer todos esses números aí, de cabeça eu não tenho agora. Mas o mais importante, que é isso que o Dedica vem nesse espaço do Sem Brincadeira, é tentar dizer para vocês, telespectador, que é muito bom lidar com criança e adolescente, que eles podem ser já no seu presente, na convivência diária, pessoas utilíssimas para o bem-estar do grupo familiar e, consequentemente, da sociedade. Não esperem que eles sejam bons adultos, esperem que eles sejam crianças e adolescentes saudáveis. É isso que nós queremos trazer aqui, para todos os que tiverem um pouquinho de paciência de nos ouvirem. Nós temos o e-mail para ouvir críticas, para ouvir contribuições e até para prestar esclarecimentos. A equipe do Dedica é bem grande, são 4 médicos e 2 ou 3 profissionais do direito. Então, é bem variado, é possível de dar boas respostas. Então, nosso e-mail é @dedica@yahoo.com.br.